A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Então, hoje eu vim aqui para mostrar a diferença entre um ser cristão, aquele que serve a Deus verdadeiramente, e um evangélico, né? Ser cristão é aquele que segue Jesus, que é a cópia perfeita ou procura ser a cópia exata de Jesus, aquele que estuda a Bíblia verdadeiramente, aquele que contribui na casa do Senhor com alegria, né? Que presta culto e adoração verdadeiramente a Deus. Aqueles que vão no culto, quando vão no culto, buscam Deus, buscam a salvação. Em primeiro lugar, buscam Jesus. Aqueles que se contentam com tudo que têm, né? E não querem ter mais do que o outro. Não se orgulham por ter mais do que o outro. Ao contrário, quando vê que tem mais do que o outro e vê que o outro está passando dificuldade, vai lá e ajuda, vai lá e estende a mão. Aqueles que buscam ser transformados pelo Espírito Santo, né? Porque Deus derrama o Espírito Santo em cima de cada um de nós quando nós buscamos verdadeiramente Ele. Então, eu acredito que o ser cristão é o ser que são os escolhidos de Deus. Porque lá em Mateus 22:14 diz: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E agora vamos ver quem são os chamados, né? Os chamados são aqueles que seguem os cristãos, que seguem os pastores, que seguem uma denominada religião, né? E não o que está escrito na palavra verdadeiramente. Aqueles que simplesmente carregam a Bíblia, mas se perguntar um versículo da Bíblia, não conhece porque não tem o hábito de ler a Bíblia, não cria o hábito de ler a Bíblia, né? Aqueles que quando vão no culto, vão buscar bênçãos, vão buscar milagre. Não é proibido buscar as bênçãos e os milagres, porque Deus faz isso, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus faz milagre. Mas nós não devemos ir no culto para buscar isso. E na igreja para buscar isso. Nós precisamos ir nos cultos, precisamos nos encher do Espírito Santo e para adorar a Deus, né? Aqueles que amam a prosperidade, esses são os chamados. Quem quer sempre crescer financeiramente, né? Esses são os chamados, aqueles que não são os escolhidos por Deus, aqueles que acham que tem que ir na igreja e vão ficar da maneira que são.